Há momentos na história que parecem incontestáveis. A chegada do homem à Lua em 1969 é um desses marcos. Foi transmitida ao vivo para milhões de pessoas, registrada em fotos e vídeos, celebrada como a maior conquista tecnológica do século XX. Mas, apesar de toda essa grandiosidade, existe algo curioso. Quanto mais o tempo passa, mais dúvidas surgem. E não estamos falando apenas de teorias conspiratórias sem fundamento, mas de perguntas legítimas, detalhes que ainda hoje despertam debates entre cientistas, historiadores e curiosos. Pense comigo, se realmente fomos capazes de colocar homens na Lua há mais de 50 anos, por que demoramos tanto para voltar? Por que, em plena era da tecnologia avançada, ainda não temos uma base permanente lá? Essa é apenas uma das muitas questões que fazem desse tema um verdadeiro enigma, e a bandeira americana fincada no solo lunar. Nas imagens, ela parece se mover, como se estivesse tremulando. Mas na Lua não há atmosfera, não há vento. A NASA afirma que o movimento foi causado pela haste metálica e pela forma como os astronautas a fixaram. Ainda assim, para muitos, essa cena continua sendo motivo de questionamento. As fotos também levantam dúvidas. Por que não vemos estrelas no céu lunar? A explicação técnica é que as câmeras estavam ajustadas para captar a superfície iluminada e as estrelas, muito menos brilhantes, não apareceram. Mas para quem olha com desconfiança, essa ausência é estranha demais. E as sombras? Algumas parecem seguir direções diferentes, como se houvesse mais de uma fonte de luz. Seria apenas efeito da topografia irregular ou algo mais? Essas curiosidades não são apenas detalhes isolados. Elas formam um mosaico de perguntas que juntas criam uma atmosfera de mistério em torno da missão Apollo. É como se estivéssemos diante de uma história oficial que, embora grandiosa, ainda deixa espaço para dúvidas, e é justamente nesse espaço que nasce a investigação. Neste vídeo, vamos explorar 14 curiosidades sobre a ida dos astronautas à Lua que continuam intrigando o mundo. Vamos analisar cada ponto com um olhar crítico, levantar as dúvidas mais comuns e entender até onde a ciência explica e até onde o mistério permanece. Se você curte investigação sem exagero, explicações claras e perguntas que realmente importam, inscreva-se no canal. Próximo episódio. Como a engenharia moderna está redesenhando o caminho de volta à Lua e o que isso muda para todos nós. Capítulo 1. Pegadas eternas na Lua. Quando pensamos na ida do homem à Lua, uma das imagens mais icônicas que vem à mente é a pegada de Neil Armstrong, marcada no solo lunar. Essa marca, simples e silenciosa, tornou-se símbolo da conquista humana. Mas por trás dessa imagem, existe uma curiosidade que até hoje intriga cientistas e curiosos. Afinal, essas pegadas podem realmente durar para sempre? Na Terra, sabemos que pegadas na areia ou no barro desaparecem rapidamente. O vento, a chuva, o movimento da água e até mesmo o simples passar do tempo apagam qualquer vestígio. Mas na Lua, o cenário é completamente diferente. Não existe atmosfera, não há vento, não há chuva. Isso significa que, em teoria, uma pegada poderia permanecer intacta por milhares de anos. É como se o solo lunar fosse um livro aberto, guardando cada passo dado pelos astronautas, sem que nada viesse apagar sua história. No entanto, há um detalhe que muitas vezes passa despercebido. A superfície da Lua é constantemente bombardeada por micrometeoritos, pequenas partículas que viajam pelo espaço e atingem o solo com velocidades altíssimas. Esses impactos, mesmo sendo minúsculos, podem lentamente desgastar as marcas deixadas pelos astronautas. Não é um processo rápido, mas é contínuo. Então, será que aquelas pegadas ainda estão lá exatamente como foram registradas em 1969?
Ou já começaram a se desfazer pouco a pouco sob o ataque silencioso do espaço? Outro ponto curioso é a própria composição do solo lunar. A chamada regolito, uma camada de poeira fina e fragmentos rochosos, é extremamente abrasiva e se comporta de maneira diferente da areia terrestre. Quando os astronautas pisaram ali, a pressão dos trajes e botas compactou essa poeira, criando marcas profundas e bem definidas. Isso explica por que as pegadas parecem tão nítidas nas fotos. Mas também levanta uma questão. Será que essa mesma poeira, tão fina e volátil, não poderia se mover com facilidade e apagar os rastros? A resposta é intrigante. Sem atmosfera, a poeira não se desloca como na Terra. Ela só se move quando algo a toca diretamente. Ou seja, sem vento, sem água e sem erosão natural, as pegadas realmente têm uma chance de durar muito mais tempo do que qualquer marca feita aqui. Capítulo 2. A bandeira que trêmula. Entre todas as imagens da missão Apollo 11, poucas são tão emblemáticas quanto a bandeira americana fincada no solo lunar. Ela representa não apenas a conquista dos Estados Unidos, mas também o triunfo da humanidade em alcançar um território que parecia inalcançável. Porém, há um detalhe que até hoje intriga. Nas filmagens, a bandeira parece se mover, como se estivesse tremulando ao vento. Mas como isso seria possível em um lugar sem atmosfera? Na Terra, o movimento de uma bandeira é algo natural. O vento sopra, o tecido balança e o tremor transmite vida ao símbolo. Mas na Lua não há vento, não há ar, não há nada que possa provocar esse efeito. Então, por que a bandeira parece se mexer? A explicação oficial da NASA é relativamente simples. A bandeira foi projetada com uma haste horizontal na parte superior, justamente para mantê-la esticada, já que em baixa gravidade o tecido não cairia da mesma forma que aqui. Quando os astronautas fincaram o mastro no solo, eles giraram e ajustaram a estrutura, o que fez o tecido vibrar. Sem atmosfera para amortecer o movimento, a bandeira continuou a oscilar por alguns instantes, dando a impressão de que estava tremulando. Mas para muitos, essa explicação não é suficiente. O movimento registrado parece mais natural do que uma simples vibração mecânica. Alguns críticos sugerem que a cena poderia ter sido filmada em estúdio, com iluminação artificial e até mesmo correntes de ar provocando o efeito. Essa teoria, embora popular em círculos conspiratórios, ignora detalhes técnicos. No vácuo, qualquer movimento inicial tende a persistir por mais tempo, já que não há resistência do ar para dissipar a energia. O que na Terra seria um tremor rápido, na Lua se prolonga, criando a ilusão de um tremular contínuo. Ainda assim, a dúvida persiste. Se a bandeira dos Estados Unidos realmente se moveu apenas por causa da manipulação dos astronautas, por que em algumas imagens ela parece continuar oscilando mesmo depois? Seria um efeito da câmera, da perspectiva, ou há algo que não foi explicado completamente? Essa pergunta continua alimentando debates e teorias até hoje. Capítulo 3. As estrelas ausentes. Entre todas as curiosidades que cercam a ida do homem à Lua, talvez nenhuma seja tão comentada quanto a ausência de estrelas nas fotos da missão Apollo. É quase instintivo. Quando pensamos no céu noturno, imaginamos um espetáculo de pontos brilhantes espalhados pelo infinito. Então, por que nas imagens registradas pelos astronautas não vemos nenhuma estrela? Essa questão, aparentemente simples, tornou-se uma das maiores fontes de dúvida e debate sobre a veracidade das missões. A explicação técnica é direta. As câmeras usadas na Apollo estavam configuradas para captar a superfície lunar, extremamente iluminada pelo Sol. O contraste entre o solo claro e o céu escuro é tão grande que, para evitar que as fotos ficassem estouradas,
Os ajustes de exposição precisaram ser feitos para a luz intensa refletida no solo e nos trajes brancos dos astronautas. Resultado: as estrelas, muito menos brilhantes, simplesmente não apareceram. É o mesmo efeito que acontece quando você tira uma foto de uma pessoa em plena luz do dia. O céu pode parecer vazio, mesmo que esteja cheio de estrelas invisíveis à lente. Mas, como sempre, a explicação científica não encerra o mistério. Para muitos, a ausência das estrelas é um detalhe estranho demais. Afinal, se os astronautas estavam em um ambiente sem atmosfera, onde o céu deveria ser mais nítido e as estrelas mais visíveis, por que não há registros delas? Essa pergunta alimenta teorias que sugerem que as imagens poderiam ter sido feitas em estúdio, onde seria difícil simular um céu estrelado convincente. Para os críticos, esse detalhe é uma falha que denuncia inconsistências. Vale lembrar que em missões posteriores, como a Apollo 16, foram feitas observações astronômicas diretamente da Lua, utilizando telescópios especiais. Ou seja, os astronautas realmente viram e estudaram estrelas lá. Mas o público, acostumado às imagens icônicas da Apollo 11, ficou com a impressão de que o céu lunar é vazio. Essa diferença entre percepção popular e realidade científica é o que mantém o debate vivo até hoje. No fim, a ausência das estrelas nas fotos da Lua é um exemplo perfeito de como pequenos detalhes podem gerar grandes dúvidas. Para os cientistas, é apenas uma questão técnica de fotografia. Para os curiosos, é um mistério que desafia a lógica. E é justamente nesse contraste que mora o fascínio. A ideia de que até mesmo o céu, que deveria ser o cenário mais óbvio, pode esconder segredos quando observado sob a lente da investigação. Capítulo 4. As sombras divergentes. Se há um detalhe que continua a intrigar pesquisadores e curiosos sobre as missões Apollo, são as sombras registradas nas fotos da superfície lunar. Em algumas imagens, elas parecem seguir direções diferentes, como se houvesse mais de uma fonte de luz iluminando os astronautas e os equipamentos. Esse detalhe, aparentemente simples, se tornou um dos pontos mais polêmicos da investigação sobre a ida do homem à Lua. Na lógica comum, sabemos que uma única fonte de luz deve projetar sombras paralelas. Se o Sol era a única fonte de iluminação na Lua, por que algumas sombras parecem se cruzar ou se inclinar em direções distintas? Essa é a pergunta que alimenta teorias há décadas. Para alguns, seria a prova de que as imagens foram feitas em estúdio, com múltiplos refletores simulando a luz solar. Para outros, é apenas um efeito natural da topografia lunar e da perspectiva das câmeras. A explicação científica aponta para fatores bem específicos. Primeiro, o terreno lunar não é plano. Ele é cheio de ondulações, crateras e pequenas elevações. Quando uma sombra é projetada sobre esse relevo irregular, ela pode parecer distorcida, inclinada ou até mesmo divergente em relação às outras. Além disso, a posição da câmera influencia diretamente na percepção. Uma sombra que é paralela pode parecer inclinada, dependendo do ângulo em que a foto foi tirada. É o mesmo efeito que vemos na Terra quando fotografamos objetos em um campo irregular. As sombras nunca parecem perfeitamente alinhadas. Ainda assim, para quem busca mistérios, essas explicações não encerram o debate. As imagens continuam sendo analisadas, ampliadas e reinterpretadas por diferentes grupos. Alguns afirmam que certas fotos mostram sombras tão divergentes que não poderiam ser explicadas apenas pela topografia ou pelo reflexo. Outros argumentam que a qualidade das câmeras da época e as condições extremas da Lua poderiam gerar distorções visuais inesperadas. O que não se pode negar é que as sombras da Lua se tornaram um dos símbolos da investigação sobre as missões Apollo. Elas representam o ponto em que ciência e dúvida se encontram.
criando um espaço fértil para questionamentos. Para os cientistas, são apenas efeitos naturais de fotografia e terreno. Para os curiosos, são pistas de algo maior, talvez um segredo escondido. E é justamente essa dualidade que mantém o mistério vivo até hoje. Capítulo 5. Os cinturões de Van Allen. Entre todos os mistérios que cercam a ida do homem à Lua, poucos são tão discutidos quanto a travessia dos cinturões de radiação de Van Allen. Descobertos em 1958, esses cinturões são regiões ao redor da Terra, onde partículas carregadas, vindas do Sol e do espaço, ficam aprisionadas pelo campo magnético terrestre. Em outras palavras, são zonas de radiação intensa que envolvem nosso planeta como uma espécie de escudo invisível. E é justamente aí que surge a grande dúvida. Como os astronautas da Apollo conseguiram atravessar essa região perigosa sem sofrer danos fatais? Os cinturões de Van Allen são divididos em duas camadas principais: o cinturão interno, composto por prótons de alta energia, e o cinturão externo, formado por elétrons. Ambos representam riscos sérios para qualquer ser humano exposto por tempo prolongado. A radiação pode causar danos celulares, aumentar o risco de câncer e até mesmo comprometer sistemas eletrônicos. Para muitos críticos, atravessar essa região em 1969, com a tecnologia da época, seria praticamente impossível sem proteção adequada. A explicação oficial da NASA é que a trajetória das missões Apollo foi cuidadosamente planejada para minimizar a exposição. Em vez de atravessar diretamente as áreas mais densas, as naves passaram por regiões menos intensas, em um ângulo que reduzia o tempo dentro dos cinturões. Além disso, a velocidade da nave era altíssima, o que significa que os astronautas ficaram expostos por apenas alguns minutos. Segundo cálculos da própria agência, a dose de radiação recebida foi equivalente a uma radiografia médica, algo considerado seguro. Mas, como sempre, essa explicação não encerra o mistério. Muitos questionam se os sistemas de proteção da época eram realmente capazes de garantir segurança. Os módulos Apollo tinham blindagem limitada, feita principalmente de alumínio. Será que isso bastava para bloquear partículas tão energéticas? Alguns críticos afirmam que não, e que a travessia deveria ter causado efeitos visíveis nos astronautas ou nos equipamentos. No entanto, os registros médicos não mostram problemas graves relacionados à radiação durante as missões. Essa dúvida alimenta teorias que sugerem que as missões Apollo não teriam ido tão longe. Para os críticos, a travessia dos cinturões é uma barreira quase intransponível. Para os defensores, é apenas uma questão de planejamento e engenharia. O fato é que, até hoje, os cinturões de Van Allen continuam sendo um dos pontos mais discutidos da história da exploração espacial. Capítulo 6. As temperaturas extremas. Se atravessar os cinturões de radiação já parecia um desafio quase impossível, imagine agora enfrentar as variações brutais de temperatura na superfície lunar. A Lua é um ambiente extremo. Durante o dia, sob a luz direta do Sol, a temperatura pode ultrapassar os 120 graus Celsius. À noite, sem qualquer atmosfera para reter calor, ela despenca para cerca de 170 graus. É um contraste tão radical que, para muitos, parece inconcebível que os trajes dos astronautas da Apollo tenham resistido sem falhas. A dúvida é legítima. Como um traje espacial dos anos 1960 poderia proteger um ser humano contra condições tão severas? A resposta está na engenharia meticulosa que envolveu cada detalhe da missão. Os trajes Apollo não eram simples roupas, eram verdadeiras máquinas de sobrevivência. Compostos por várias camadas, cada uma com função específica, eles combinavam isolamento térmico, proteção contra micrometeoritos e sistemas de regulação interna. O segredo estava no Portable Life Support System, PLSS, a mochila que os astronautas carregavam.
Esse sistema mantinha a temperatura corporal estável, circulando oxigênio e removendo dióxido de carbono. Além disso, havia um circuito de água que passava por tubos internos, funcionando como um sistema de refrigeração. Em outras palavras, os astronautas levavam consigo uma espécie de ar-condicionado portátil, capaz de enfrentar tanto o calor escaldante quanto o frio congelante. Críticos, no entanto, levantam uma questão intrigante. Se os trajes eram tão eficientes, por que até hoje a exploração lunar não se tornou rotina? A resposta pode estar nos custos e na complexidade. Manter sistemas tão sofisticados em funcionamento exige recursos gigantescos, e qualquer falha poderia ser fatal. Isso reforça a ideia de que, embora a tecnologia da Apollo fosse avançada para a época, ela também estava no limite do possível. O que não se pode negar é que os trajes Apollo foram um triunfo da engenharia. Eles provaram que a humanidade podia enfrentar condições que pareciam intransponíveis, mas também deixaram uma pergunta no ar. Se conseguimos resistir a temperaturas tão extremas há mais de 50 anos, por que ainda não estabelecemos uma presença permanente na Lua? Capítulo 7. As transmissões ao vivo. Naquele tempo, não existia internet, não havia satélites de comunicação em abundância como temos hoje, e os sistemas de transmissão eram limitados. Ainda assim, a NASA conseguiu enviar sinais de vídeo e áudio da Lua para estações terrestres, que então retransmitiram para televisões em todo o planeta. O segredo estava em uma rede global de rastreamento composta por antenas gigantes localizadas em diferentes países, como Austrália e Espanha. Essas antenas captavam os sinais enviados pelo módulo lunar e os transmitiam para os Estados Unidos, onde eram convertidos e distribuídos para emissoras de TV. Ainda assim, muitos se perguntam: como foi possível manter um sinal tão estável da Lua até a Terra, em 1969, quando até transmissões locais enfrentavam problemas? Essa dúvida alimenta teorias que sugerem que parte das imagens poderia ter sido gravada previamente. Para os críticos, a qualidade e a estabilidade do sinal parecem avançadas demais para a época. Para os defensores, é apenas resultado de planejamento e da infraestrutura global montada especialmente para a missão. Outro ponto intrigante é que parte das gravações originais em alta qualidade foi perdida. A NASA admitiu que algumas fitas foram reutilizadas ou extraviadas ao longo dos anos. Isso reforça o mistério. Se as imagens mais nítidas desapareceram, como podemos ter certeza absoluta de que tudo aconteceu exatamente como foi mostrado? Essa lacuna alimenta ainda mais os questionamentos. O que não se pode negar é o impacto das transmissões. Elas transformaram a missão Apollo em um espetáculo global, unindo milhões de pessoas em frente às televisões. Foi um momento histórico, não apenas pela conquista científica, mas também pelo poder da comunicação. E, ao mesmo tempo, foi um dos pontos mais vulneráveis da narrativa oficial, já que qualquer falha ou inconsistência poderia levantar suspeitas. Capítulo 8. As rochas lunares. Se as transmissões ao vivo já levantam tantas dúvidas, imagine agora as rochas lunares trazidas para a Terra. Elas deveriam ser provas incontestáveis da missão Apollo, evidências físicas que confirmariam que os astronautas realmente pisaram na Lua. E, de fato, milhares de fragmentos foram coletados e distribuídos para a análise científica em diferentes países. Mas aqui surge um mistério que até hoje intriga. Algumas dessas rochas simplesmente desapareceram ao longo dos anos. Durante as missões Apollo, os astronautas trouxeram cerca de 382 quilos de amostras lunares. Essas rochas foram estudadas em laboratórios, enviadas para universidades e até oferecidas como presentes diplomáticos a governos estrangeiros. Cada fragmento era tratado como um tesouro, uma peça única da história da humanidade.
No entanto, com o passar das décadas, parte desse material foi extraviado, roubado ou simplesmente perdido. Como é possível que provas tão valiosas tenham desaparecido? Um dos casos mais curiosos envolve as chamadas rochas da boa vontade. Pequenos fragmentos foram entregues a mais de 100 países como símbolo de amizade e cooperação. Hoje, muitos desses presentes não podem ser localizados. Alguns foram vendidos ilegalmente, outros desapareceram em mudanças de governo e há até relatos de que certas peças foram destruídas por descuido. Essa ausência alimenta teorias de que talvez nem todas as rochas fossem genuínas ou que a NASA não tivesse controle total sobre o que realmente foi trazido da Lua. Outro detalhe intrigante é que algumas rochas lunares foram confundidas com materiais terrestres. Em 2009, por exemplo, descobriu-se que uma suposta rocha lunar exibida em um museu era, na verdade, apenas um pedaço de madeira petrificada. Esse episódio reforçou a desconfiança de muitos, mesmo que tenha sido apenas um erro administrativo. Para quem já duvida da narrativa oficial, cada falha é vista como uma pista de algo maior. O mistério das rochas lunares nos mostra como até mesmo provas físicas podem se tornar alvo de questionamentos. Elas deveriam encerrar qualquer debate, mas acabaram alimentando ainda mais dúvidas. E é justamente essa contradição que mantém o tema vivo até hoje. Quanto mais buscamos certezas, mais perguntas surgem. Capítulo 9. Os retrorefletores na Lua. Se as rochas lunares já levantam tantas questões, os retrorefletores deixados na superfície da Lua deveriam ser a prova definitiva da presença humana por lá. Esses dispositivos simples, mas extremamente eficazes, foram instalados pelos astronautas das missões Apollo e continuam funcionando até hoje. Eles refletem feixes de laser enviados da Terra, permitindo medir com precisão milimétrica a distância entre nosso planeta e a Lua. É uma evidência prática, científica e replicável. Mas, como sempre, até mesmo essa prova incontestável abre espaço para dúvidas e curiosidades. Os retrorefletores são compostos por prismas de vidro que devolvem a luz exatamente na direção de onde veio. Desde a década de 1970, observatórios ao redor do mundo disparam lasers em direção à Lua e recebem o sinal de volta. Esse experimento não apenas confirma que os dispositivos estão lá, mas também fornece dados valiosos sobre o movimento da Lua, sua órbita e até mesmo a expansão gradual da distância em relação à Terra. É uma ferramenta científica que transcende o simbolismo da missão Apollo. No entanto, críticos levantam uma questão intrigante. Se os retrorefletores são provas tão claras, por que ainda existem dúvidas sobre a ida do homem à Lua? Alguns argumentam que, em teoria, esses dispositivos poderiam ter sido colocados por sondas não tripuladas, sem necessidade de presença humana. Essa possibilidade, embora tecnicamente viável, não explica o conjunto de evidências das missões Apollo, mas serve como argumento para quem insiste em questionar. O que torna esse capítulo tão fascinante é justamente o contraste entre ciência e dúvida. De um lado, temos uma prova objetiva, que pode ser testada por qualquer observatório equipado. De outro, temos a insistência em questionar até mesmo aquilo que parece inquestionável. É como se o mistério da Lua fosse maior do que qualquer evidência, sempre abrindo espaço para novas interpretações. No fim, os retrorefletores nos lembram que a exploração espacial não é apenas uma questão de conquista política ou tecnológica. É também uma oportunidade de produzir ciência duradoura, que continua relevante décadas depois. Eles são testemunhas silenciosas da presença humana na Lua, mas também símbolos de como até as provas mais sólidas podem ser envoltas em mistério quando observadas sob o olhar da investigação. Capítulo 10. A poeira lunar.
Se os retrorefletores ainda deixam espaço para questionamentos, a poeira lunar é outro detalhe que continua intrigando pesquisadores e curiosos. Quando o módulo lunar pousou na superfície, muitos esperavam que uma nuvem imensa de poeira fosse levantada, cobrindo tudo ao redor. Afinal, na Terra, quando um motor de foguete se aproxima do solo, a força do jato desloca areia, terra e pedras em grande quantidade. Mas nas imagens da Apollo, o cenário parece diferente. Não há aquela nuvem caótica, apenas uma leve dispersão de partículas. Isso, para alguns, é mais um ponto de dúvida na narrativa oficial. A explicação científica é que o ambiente lunar não possui atmosfera. Sem ar, não há como a poeira se espalhar em forma de nuvem suspensa. Na Terra, o vento e a pressão do ar fazem com que partículas fiquem suspensas por segundos ou minutos. Na Lua, o que acontece é diferente. A poeira deslocada pelo motor cai imediatamente sem flutuar. É como se cada grão fosse puxado direto para o chão, sem resistência. Por isso, o pouso não gerou aquela cena dramática que muitos imaginavam. O resultado foi um deslocamento discreto, mas suficiente para marcar o solo e deixar vestígios visíveis nas fotos. Ainda assim, críticos levantam uma questão. Se o motor do módulo tinha potência suficiente para desacelerar a nave, não deveria ter cavado uma cratera sob o ponto de pouso? Essa dúvida é recorrente. A NASA explica que o motor foi reduzido gradualmente nos instantes finais, diminuindo a força sobre o solo. Além disso, o regolito lunar é compacto e não se comporta como areia solta. Isso significa que, mesmo sob pressão, ele não se desloca em grandes quantidades. O resultado foi apenas uma leve marca sem crateras profundas. Mas, como sempre, o mistério persiste. Para quem já desconfia da narrativa oficial, a ausência de uma nuvem de poeira é vista como uma falha. Para os cientistas, é apenas a consequência natural de um ambiente sem atmosfera. O que não se pode negar é que a poeira lunar continua sendo um dos elementos mais fascinantes da investigação. Ela nos lembra que a Lua não é apenas um palco para a história humana, mas também um ambiente único, com leis próprias e comportamentos que desafiam nossa lógica terrestre. Capítulo 11. A iluminação perfeita. Se a poeira lunar já nos mostrou como o ambiente da Lua desafia nossas expectativas, a questão da iluminação nas fotos da missão Apollo é ainda mais intrigante. Muitas das imagens parecem perfeitas, astronautas bem iluminados, equipamentos visíveis em detalhes e sombras que destacam cada cena. Para alguns, essa qualidade é surpreendente demais para ter sido obtida apenas com a luz do Sol. E é justamente aí que nasce o mistério. Será que havia iluminação artificial envolvida? Na superfície lunar, o Sol é a única fonte de luz natural. Sem atmosfera, sua luz chega direta e intensa, criando sombras nítidas e contrastes fortes. Mas, curiosamente, nas fotos da Apollo, os astronautas aparecem iluminados de forma uniforme, mesmo quando estão em áreas que deveriam estar cobertas por sombra. Isso levou muitos críticos a sugerirem que refletores poderiam ter sido usados, como em um estúdio de filmagem. Para eles, a iluminação perfeita seria uma evidência de que as imagens não foram feitas na Lua. A explicação científica, no entanto, aponta para fatores naturais. O solo lunar, coberto por regolito claro e altamente reflexivo, funciona como um enorme rebatedor de luz. Quando o Sol ilumina a superfície, parte dessa luz é refletida em todas as direções, iluminando até áreas que, em teoria, deveriam estar escuras. Além disso, os trajes brancos dos astronautas atuavam como refletores móveis, espalhando luz ao redor e suavizando os contrastes. O resultado é uma iluminação mais uniforme do que se imagina, sem necessidade de equipamentos artificiais. Outro detalhe importante é o próprio treinamento dos astronautas.
Eles foram instruídos a posicionar-se e fotografar de forma estratégica, aproveitando ao máximo os ângulos da luz solar. As câmeras usadas também tinham lentes e filtros específicos, capazes de lidar com o contraste extremo entre luz e sombra. Isso explica por que muitas imagens parecem tão bem equilibradas, mesmo em um ambiente tão hostil. Ainda assim, para quem busca mistérios, essas explicações não encerram o debate. O que não se pode negar é que a questão da iluminação reforça o fascínio em torno da Apolo. Até mesmo a luz do Sol se torna parte do mistério. Capítulo 12. Por que não voltamos à Lua? Se a iluminação das fotos já levanta tantas dúvidas, o maior mistério talvez seja este. Por que não voltamos à Lua? Afinal, se conseguimos pousar lá em 1969, com tecnologia muito mais limitada do que temos hoje, por que passaram mais de 50 anos sem que nenhum ser humano voltasse a pisar naquele solo? Essa pergunta simples e direta é uma das mais intrigantes da história da exploração espacial. A explicação oficial envolve uma combinação de fatores políticos, econômicos e estratégicos. O programa Apollo nasceu em plena Guerra Fria, como uma resposta direta à corrida espacial contra a União Soviética. O objetivo era claro: mostrar ao mundo a superioridade tecnológica e científica dos Estados Unidos. Uma vez conquistado esse marco, o interesse político diminuiu. O custo das missões era altíssimo e a opinião pública começou a questionar se valia a pena gastar bilhões de dólares em viagens à Lua enquanto havia problemas urgentes na Terra. Outro ponto importante é que após a Apollo 17, em 1972, a NASA mudou seu foco. Em vez de continuar explorando a Lua, passou a investir em projetos como o ônibus espacial e a Estação Espacial Internacional. A ideia era criar tecnologias reutilizáveis e ampliar a presença humana em órbita terrestre, em vez de realizar missões pontuais e caríssimas ao nosso satélite. Críticos, no entanto, levantam uma questão intrigante. Se realmente fomos à Lua, por que não voltamos com mais frequência? Para eles, a ausência de novas missões é um indício de que talvez a conquista não tenha sido tão sólida quanto parece. Essa teoria, embora popular em alguns círculos, ignora os avanços científicos obtidos com as missões Apollo e o fato de que a exploração espacial sempre dependeu de fatores políticos e econômicos, além da ciência. Vale lembrar que, nos últimos anos, o interesse pela Lua voltou a crescer. Projetos como o programa Artemis, da NASA, e iniciativas de países como China e Índia já planejam novas missões tripuladas. O objetivo agora não é apenas visitar, mas estabelecer uma presença permanente, construir bases e usar recursos lunares para sustentar futuras viagens a Marte. Isso mostra que a Lua nunca deixou de ser importante, apenas saiu do foco por algumas décadas. No fim, o mistério de por que não voltamos à Lua nos lembra que a exploração espacial não é apenas uma questão de capacidade técnica, é também uma questão de prioridades, de política e de visão de futuro. Talvez não tenhamos voltado porque simplesmente não havia interesse suficiente. Mas agora, com novos objetivos e novas tecnologias, o retorno parece inevitável. E quando isso acontecer, muitas das dúvidas que cercam as missões Apollo poderão finalmente ser revisitadas à luz da ciência moderna. Capítulo 13. O silêncio absoluto da Lua. Se o hiato de 50 anos já é um mistério, outro ponto fascinante é o silêncio absoluto da Lua. Imagine a experiência: estar em um ambiente sem atmosfera, onde não há vento, não há som externo, não há nada além do ruído interno dos sistemas de suporte à vida. Para os astronautas, essa sensação foi ao mesmo tempo impressionante e perturbadora. Afinal, como o ser humano lida com o isolamento extremo e o silêncio total em um lugar tão hostil? Mas o silêncio não era o único desafio.
estar a centenas de milhares de quilômetros de casa, em um ambiente desolado e sem vida, exigia uma força psicológica imensa. Cada passo na superfície lunar era acompanhado pela consciência de que qualquer falha poderia ser fatal. Esse peso emocional, somado ao silêncio absoluto, transformava a experiência em algo quase espiritual. Muitos astronautas relataram que se sentiram pequenos diante da imensidão do espaço, como se estivessem diante de um mistério maior do que qualquer conquista humana. Críticos, no entanto, levantam uma dúvida curiosa. Se o silêncio era tão absoluto, como os astronautas conseguiam se comunicar com clareza? A resposta está nos sistemas internos dos trajes e nos rádios de alta frequência. O som não se propagava pelo ambiente externo, mas era transmitido eletronicamente. Ainda assim, para quem busca mistérios, essa explicação não elimina a sensação de estranheza. Afinal, o silêncio da Lua continua sendo um dos aspectos mais difíceis de imaginar para quem nunca esteve lá. No fim, o silêncio absoluto da Lua nos lembra que a exploração espacial não é apenas um desafio tecnológico, mas também humano. Não basta sobreviver fisicamente, é preciso suportar o impacto psicológico de estar em um lugar onde até o som desaparece. E talvez seja justamente esse silêncio que torna a experiência tão única. Um vazio que ecoa não nos ouvidos, mas na mente. Capítulo 14. Os reflexos nos capacetes. Se o silêncio absoluto da Lua já desafia nossa imaginação, os reflexos captados nos capacetes dos astronautas são ainda mais curiosos. Em várias fotos das missões Apollo, os visores espelhados mostram não apenas o horizonte lunar, mas também detalhes do ambiente ao redor. E é justamente nesses reflexos que muitos observadores afirmam enxergar coisas estranhas. Formas que não parecem ser equipamentos da missão, sombras que não se encaixam e até supostos objetos que não deveriam estar ali. Os capacetes dos astronautas eram projetados com visores dourados e altamente reflexivos para proteger contra a intensa radiação solar. Isso significa que qualquer coisa próxima, o módulo lunar, outro astronauta, a câmera ou até mesmo o solo irregular, poderia aparecer distorcida no reflexo. O formato curvo do visor ampliava e deformava as imagens, criando efeitos visuais que, em fotos ampliadas, podem parecer misteriosos. É como olhar para o reflexo em uma bola de vidro. Tudo se distorce e ganha formas inesperadas. Ainda assim, críticos apontam que alguns reflexos parecem mostrar estruturas que não estavam previstas. Há quem diga que se vê iluminação artificial, objetos metálicos ou até mesmo figuras humanas, além dos astronautas. Para eles, os capacetes revelariam aquilo que a NASA não queria mostrar. A explicação científica, no entanto, é mais simples. Os reflexos mostram apenas o que estava realmente ali. O módulo lunar, os equipamentos de coleta, as antenas e os próprios astronautas. O efeito de distorção faz com que esses elementos pareçam diferentes, às vezes irreconhecíveis. No fim, os reflexos nos capacetes são mais um exemplo de como pequenos detalhes podem gerar grandes dúvidas. Para os cientistas, são apenas efeitos ópticos naturais. A Lua, mesmo quando refletida em um visor dourado, continua sendo um palco de enigmas que desafiam nossa lógica. Depois de percorrermos juntos os 14 mistérios da ida do homem à Lua, fica claro que essa história é muito mais complexa do que uma simples narrativa de conquista. Cada detalhe, das pegadas eternas à bandeira que parece tremular, das estrelas ausentes, às sombras divergentes dos cinturões de Van Allen, às transmissões ao vivo das rochas lunares, aos retrorefletores da poeira, ao silêncio absoluto, compõe um mosaico de curiosidades que, mesmo meio século depois, ainda desperta fascínio e questionamentos. A Lua não é apenas um satélite distante.
Ela é um espelho das nossas próprias inquietações, um palco onde projetamos tanto nossas certezas quanto nossas dúvidas. É importante lembrar que as missões Apollo foram realizadas em um contexto único: a Guerra Fria, a corrida espacial, o desejo de provar superioridade tecnológica. Mas, independentemente das explicações, o fato é que a ida do homem à Lua se tornou um marco histórico, um símbolo da capacidade humana de desafiar o impossível. A ida dos astronautas à Lua continua sendo um dos maiores enigmas da humanidade. Entre fatos, dúvidas e mistérios, uma coisa é certa: quanto mais investigamos, mais perguntas surgem. Se você quer continuar desvendando segredos que desafiam a lógica e mergulhar em histórias que poucos ousam questionar, inscreva-se agora no canal. A próxima revelação pode mudar tudo o que você acredita.